Shalom Adonai! Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a proposta da hermenêutica do Espírito. Uma proposta até que é desenvolvida por Greg Kinnear, que é um dos maiores, vamos dizer assim, teólogos pentecostais que desenvolve principalmente as questões relacionadas à hermenêutica pentecostal no âmbito principalmente de uma análise do contexto lucano, Lucas, Atos, e principalmente também dentro da órbita do sobrenatural e de algumas implicações do sobrenatural dentro da proposta de Lucas em Atos. E o que nós vemos dentro da hermenêutica do Espírito, quando ela está direcionada a olhar e a interpretar e extrair os fundamentos a partir do conteúdo que está ali no contexto de Lucas, no Evangelho, mas também principalmente na maior densidade no livro de Atos, é uma interpretação com propensão experiencial e escatológica. Experiencial porque vai estar relatando todo um contexto do que os discípulos e os primeiros convertidos e todo o contexto da igreja, da eclesia, vai alcançando dentro da experiência, dentro da particularidade experiencial do mover, do intervir, do agir e do operar do Espírito sobre eles. Escatológico porque nós olhamos aí um pouco mais à frente, já olhando para a questão do pentecostalismo global. O pentecostalismo global, ele vai ter as suas raízes, as suas origens, as suas matizes de fundamento, né? A partir da proposta do movimento de santidade, lá ainda olhando dentro do começo da ação do movimento de santidade, que nós vamos ter também junto a esse movimento, em decorrência deste movimento, o movimento Kyuzik, que eram as chamadas cruzadas ou as chamadas campanhas de avivamento de Kyuzik, de um acampamento de Kyuzik. E esse acampamento de Kyuzik vai formar justamente a proposta de campanhas de estudos e de campanhas de oração com um objetivo único: receber uma condição de ser absorvido, ser dotado sobrenaturalmente com línguas, não para apenas falar em línguas como uma evidência do batismo, não, mas principalmente a ser dotado com essas línguas visando a questão transcultural, do alcance transcultural, do alcance de outras culturas, de outros povos, de outras nacionalidades, vindo a ter esse conhecimento nato, sobrenatural dos idiomas, para facilitar o processo de comunicação, de diálogo e automaticamente a martiria, o testemunho. Porque o grande enfoque é estar capacitado, empoderado para testemunhar, esse termo empoderado até proposto por Robert Menzies. Empoderado para testemunhar, a fim de que esse testemunho, essa divulgação, essa proposta seja uma proposta em que o idioma, a língua que vem a falar alcance a outras culturas, a outros povos. Então, automaticamente, a grande proposta, o grande afim, o grande objetivo do movimento Kyuzik é o quê? Agora temos que ter uma capacitação, receber sobrenaturalmente a condição de falarmos línguas de outras nacionalidades, de outras regiões, de outros povos. E a busca
tem essa proposta, tem esse objetivo, a busca do batismo do Espírito Santo, a campanhas por batismo com o Espírito Santo, nesse movimento tem esse objetivo. E então, quando eles começam a receber e começam a ser impactados, e o sobrenatural do agir e intervir do Espírito Santo vem sobre eles e são revestidos de poder, e iniciam a falar em línguas, eles compreendem que algo maravilhoso, extraordinário, de ordem totalmente escatológica e missiológica surge com a proposta de romper as barreiras transculturais e agora eles virem a alcançar outros povos, outras nações, virem a expandir e então retornar à proposta de Atos 2 como sendo uma capacitação para alcançar as nações, sendo uma capacitação para o testemunho, para a testificação, para o anúncio do Evangelho. E este Evangelho agora, eles estão capacitados sobrenaturalmente para não só transmitir em outros idiomas, alcançando outros povos, mas também com o poder, a autoridade, para que venha em decorrência desse testemunho também orarem por cura de enfermidades, orarem pelo poder sobrenatural da cura divina. Então aí vai ser acrescentado o batismo no Espírito Santo e a cura divina como duas matizes teológicas, dois fundamentos teológicos extraídos do movimento de santidade, a partir do movimento principalmente Kyuzik, que está relacionado, ligado, é de decorrência do movimento de santidade, do Holiness Movement, para que assim possa agora ter uma nova proposta, uma nova compreensão, uma compreensão ainda mais ampla de um viés que não só está pautado no experiencial, mas também observa o escatológico contempla o missiológico e o missiológico contempla o eclesiológico, para fim de que possa se entender que a hermenêutica do Espírito é uma hermenêutica que está pautado na experiência, que está pautado no agir e intervir do Espírito, capacitando, intervindo e operando na igreja para que ela possa propagar com autoridade o Evangelho, que possa propagar com autoridade o testemunho de Cristo, que possa propagar e romper fronteiras nessa ação missionária da igreja. Uma outra questão também a se observar é que surge ao olhar e a se interpretar Atos dos Apóstolos uma hermenêutica narrativa. E muitos teólogos vão discordar dessa hermenêutica narrativa, achando que num olhar narrativo não vai se poder extrair uma teologia. Não existe a partir de Atos, por ser uma linguagem narrativa empreendida por Lucas em Atos, não se pode extrair uma teologia. Mas aí Greg Kinnear vai provar e podemos comprovar que na hermenêutica narrativa se tem uma teologia a partir da narração, e essa narração, ela principalmente que está pautada em questões de como testemunhar, para que testemunhar, o porquê dos dons, qual é a razão dos dons e qual o sentido propulsor dos dons para a igreja, e também o desenvolvimento da obra do Espírito, como não só a obra, vamos dizer assim, no aspecto eclesiológico, mas a obra do Espírito no aspecto soterológico, no aspecto pneumatológico e no aspecto eclesiológico, e fazendo esse elo tríplice contemplar a igreja sendo preparada para o escatom. Esse então seria o grande sentido propulsor
que pode se extrair de uma leitura e de uma composição de uma teologia narrativa a partir de uma hermenêutica narrativa desenvolvida no contexto da proposta de Lucas em Atos e também num olhar mais estrito do próprio Lucas em seu evangelho, quando ele vai desenvolver todo um contexto da soterologia do Salvador, da obra do Salvador, e esta obra do Salvador tendo já um aporte, um aponto, ou seja, um efeito, e esse efeito a igreja, esse efeito a efetivação, vamos assim, o fechar e o concluir da obra da salvação, que está como o efeito, a igreja, os salvos, a comunidade dos salvos, o olhar, então, agora para a concretização do que Lucas está apresentando no Evangelho, que está apresentando da obra salvífica, do projeto salvífico, da missão salvífica, do atuar e intervir salvífico de Cristo, com propensão, com o olhar, com uma proposta já da igreja, do surgimento desta igreja, do nascimento desta igreja, como o grupo, como o resultado daqueles que foram salvos, daqueles que foram alcançados em decorrência desta obra de salvação proposta em Lucas, dessa obra do Espírito proposta em Lucas e dessa efetivação em Atos dos Apóstolos. Então é a partir desse olhar que é construído essa teologia narrativa, e essa teologia narrativa é composta a partir de uma observância do que está tratando principalmente Lucas no Evangelho, no seu Evangelho e também na sua, vamos assim, narrativa eclesiológica, narrativa missiológica e soterológica de Atos Apóstolos, com uma propensão da intervenção do Espírito, com assim uma composição de uma teologia pneumatológica a partir de uma pneumatologia ou de uma visão pneumática da edificação, emancipação e expansão da igreja. Essa é a grande proposta, que então nós podemos extrair de uma visão e percepção e aplicação de uma hermenêutica do Espírito a partir da compreensão Lucas Atos e também Atos Lucas. Obrigado a todos.